Capítulo 28, Rasa Tattva, Mukhya Rati. No dia seguinte, como de costume, Vijay Kumar e Vrajanatha dirigiram-se aos pés de lótus de Sri Gopala Guru Goswami. Depois de oferecerem suas respeitosas reverências, Shastanga Dandavat Pranam, eles começaram a fazer perguntas para esclarecer os temas que haviam discutido no dia anterior. Vrajanatha perguntou: Prabhu, tudo o que o senhor explicou sobre Vibhava, Anubhava, Sattvika Bhava e Vyabhichari Bhava, parece que todos são Bhavas. Então, onde está o Sthai Bhava entre eles? Goswami: é verdade que todos eles são Bhavas, mas o Sthayabhi Bhava é o Bhava que domina todos os Bhavas compatíveis, tais como Hasya, bem como os Bhavas incompatíveis como a ira, o qual predomina e continua a reinar como um imperador entre todos os outros Bhavas. Sthai Bhava é o Rati que o Bhakta tem em seu coração por Krishna, o qual o identifica como Ashraya e Krishna como Vishaya. Na descrição dos ingredientes de rasa, você vê que Ashraya é classificado dentro de Vibhava como Alambhana, suporte. Este Bhava controla os outros Bhavas e aceita alguns deles como motivações para a rasa, e alguns como assistente para saboreá-la. Nesta posição predominante, embora ela tenha forma de um Bhava deleitável, ao mesmo tempo ela saboreia os outros Bhavas. Estude isto muito profundamente e reflita sobre como o Sthai Bhava é diferente de outros Bhavas. Rati, na forma de Sthai Bhava, pode ser principal ou secundário. Então há dois tipos de Rati, Mukhya Rati e Gauna Rati. Vrajanatha: o que é Mukhya Rati? Goswami: no contexto de Bhava Bhakti, Mukhya Rati é o Rati caracterizado como o único Swarupa do Atma no estado de bondade pura, Shuddha Sattva Visheshatma Swarupa. Vrajanatha: hoje, ouvindo suas deliberações puras, a concepção equivocada que desenvolvi sobre Rati quando estudei a literatura mundana, Alankara Shastra, foram dissipadas. Agora tenho o entendimento correto de Bhagavad Rasa. Surge na Swarupa pura da Diva, como a inclinação inata de seu Atma. O Rati, a qual os autores mundanos referem, é somente experimentada no corpo da diva condicionada, na mente e no coração do corpo sutil. Agora entendo através de sua explicação que rasa é a riqueza exclusiva da diva pura. Pela misericórdia de Ladini Shakti, a diva condicionada pode realizar isto em um grau diminuto. Por favor, explique-nos os diferentes tipos de Shuddha ou Mukhya Rati. Quando Guru Goswami viu a compreensão de Tattva de Vrajanatha, lágrimas de alegria fluíram de seus olhos. Abraçando Vrajanatha, ele disse: hoje tornei-me abençoado por ter um discípulo como você. Ouça, há dois tipos de Mukhya Rati. Mukhya Rati que nutre a si mesmo, Swarta Mukhya Rati, e Mukhya Rati que nutre outros Ratis, Parartha Mukhya Rati. Vrajanatha: o que é Swarta Mukhya Rati? Goswami: Swarta Rati apoia e nutre a si mesmo pelos Bhavas compatíveis, enquanto que o Bhava incompatível cria pesar ou indiferença nele. Vrajanatha: o que é Parartha Mukhya Rati? Goswami: Parartha Mukhya Rati acomoda a ambos, compatíveis ou incompatíveis tipos de Bhava por retraí-los. Também há outra maneira de classificar Mukhya Rati.
Rajanata. Qual é? Goswami. Mukhya-arati divide-se em 5 partes: Shuddha, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhura. Assim como o mesmo sol é visto de formas distintas quando refletido em diferentes superfícies, tais como o cristal, similarmente dos diferentes receptáculos de Rati surgem as especialidades de Sthai Bhava. Rajanata, por favor, explique Shuddha Rati. Goswami. Há 3 tipos de Shuddha Rati: geral, Samanya, claro, Swaka e tranquilo, Shanta. O Rati geral ou comum, Samanya, é aquele de pessoas comuns e das jovens por Krishna. O Rati claro, Swacha, varia de acordo com o relacionamento do sadhaka com diferentes tipos de bhaktas. Cada um deles tem sua própria disposição e um tipo particular de sadhana. Swacha Rati é como um cristal puro e completamente transparente que reflete o bhava de qualquer tipo de associação, Bhakta Sangha, que o sadhaka tenha. Por isto é chamado de Rati Swacha. Aqueles que têm este Rati algumas vezes chamam a Krishna Prabhu. Ele oferecem orações. Algumas vezes chamam-no Mitra, amigo, e fazem gracejo com ele. E outras vezes cuidam e nutrem ele, considerando-o como seu filho. Às vezes dirigem-se alegremente a ele, chamando-o de Kanta, amado, e por vezes têm um humor de que ele é Paramatma. Samaswabhava é a ananda que desperta na mente de alguém que é dotado com a qualidade de equilíbrio e que dissipou todos os desejos para a gratificação dos sentidos da mente. O Rati de que tal pessoa estável tem naturalmente por Krishna surge no conhecimento de Paramatma e é chamado Shantarati. Este Rati é chamado puro e não misturado, porque ele não tem conexão com os gostos presentes em Dasyarati, Sakyarati, Vatsalyarati e outros. Estes 3 tipos de Rati, Dasya, Sankya e Vatsalya, são também divididos em 2 categorias, a saber, exclusivo e acumulado. Em Kevalarati, somente um tipo de Rati é ativo, sem mesmo um vestígio de algum outro tipo. Em Vraja, Kevalarati é exibido por servos como Rasala, amigos como Sridhama e superiores de Krishna como Nanda Maharaj. O Rati acumulado, Sankula, é aquele no qual 2 ou mais tipos de Ratis estão combinados. O Rati de Uddhava, Bhima e Mukara, a ama de Vrareshwari Srimati Radhika, é chamada Sakula Rati. Rajanata. Antes eu possuía a concepção que não havia Shantarati nos devotos de Vraja, mas agora vejo que isto também existe neles numa certa medida. Poetas mundanos pensam que não há Rati em Shantadharma, mas este é certamente visível no Rati por Parabrahma. Agora, por favor, explique-nos os sintomas de Dasyarati. Goswami. Dasyarati, ou Priti, é o Rati composto de sentimentos de serviço reverencial surgindo desta concepção. Krishna é o mestre e eu sou o servo. Aqueles que têm apego por esse Rati não têm Priti por mais nada. Rajanata. Qual é o sintoma de Sakyarati? Goswami. Em Sakyarati, o devoto tem a firme confiança em Krishna e considera ele igual a si mesmo. Sakyarati é caracterizado por frequentes risos e brincadeiras. Rajanata. Por favor, descreva os sintomas de Vatsalyarati. Goswami. O Vatsalyarati dos superiores, Guru Jana de Krishna,
é constituído pelo desejo de interceder a seu favor e pela afabilidade. Neste rati, há atividades como nutrir e proteger Krishna, realizar rituais para trazer auspiciosidades em sua vida, oferecer bênçãos e tocar o seu queixo. Vrajanatha. Agora, por favor, tenha a bondade de descrever Madhura Rati. Goswami. Madhura Rati é o rati que ocorre nas trocas de olhares de costa das golpes de Vraja e Shri Krishna, no qual há 8 tipos de encontros e divertimentos, começando como recordar e ver, e assim por diante. E é manifesto por gestos e atividades tais como lançar olhares de soslaios, expressões e indicações por meio da sobrancelha, palavras doces e risos. Rati torna-se cada vez mais agradável e arrebatador quando ele progride de Shanta a Madhura e brilha eternamente no íntimo dos diversos Bhava Bhaktas. Até aqui descrevi brevemente os sintomas dos 5 tipos de Mukhya Rati. Vrajanatha. Agora, por favor, explique-nos Gauna Rati no contexto de Aprakrita Rasa. Goswami. Gauna Rati é o bhava especial que surge de Vibhava, especificamente a excelência de Alambana, e que se manifesta por si só, por meio de um rati contraído. Os 7 Gauna Bhava são Hasya, humor festivo, Vismaya, surpresa, Utsaha, entusiasmo, Shoka ou Karuna, compaixão, Raudra, ira, Bhayanaka, medo, e Jugupsa ou Vibhatsa, desgosto. Krishna Bhava é possível nos primeiros 6 Gauna Bhava. Quanto ao 7º Rati, do ponto de vista de rasa, uma vez que desperta o Shuddha Rati, consiste na repugnância ou no desgosto que o Bhakta sente pelo corpo material inerte e suas atividades. A palavra Rati é utilizada para bhavas como Hasya, por causa de suas combinações com Parartha Mukhya Rati, muito embora eles sejam diferentes dos distintos Swartha Rati de Shuddha Sattva. Isto é porque eles são referidos como Hasya Rati e Vismaya Rati. Algumas vezes o Gauna Rati, tal como Hasya, alcança uma posição permanente em alguns Bhaktas, mas isto nem sempre ocorre. Por isso, eles são denominados como ocasionais e não se manifestam como um fluxo contínuo e constante. Em certas circunstâncias, eles tornam-se tão poderosos que até subjugam a Shuddha Rati natural e então estabelecem sua própria supremacia. Vrajanatha. Os 8 tipos de Bhava, como Sringara, Hasya e Karuna, são mencionados na literatura poética do mundo material. Agora, eu posso entender que o Vibhava deste tipo de Bhava pode parecer belo somente no rasa insignificante entre um Nayaka e uma heroína, Nayaki, mundanos. Isto não acontece no Chinmaya Rasa de Vraja, no qual somente a alma espiritual pura é ativa. As atividades da mente não podem alcançar esta esfera. Por isso, os Mahajanas determinaram que Rati é o Sthai Bhava e dividiu seus Mukhya Bhava em 5 tipos de Mukhya Rasa e seus Gauna Bhava em 7 tipos de Gauna Rasa. Esta é uma classificação bastante adequada. Agora, por favor, descreva-nos os sintomas de Hasya Rati, risos. Goswami. O despertar de Hasya Rati é o florescimento do coração devido a uma cômica interpretação equivocada de palavras, aparência ou atividades. Seus sintomas são dilatação dos olhos e um estremecimento do nariz, lábios
e cabeça. Este riso é somente chamado Hasyarati quando ele é nutrido por Sankuchitarati, contraído, e desperta atividades relacionadas a Krishna. Rajanata. Por favor, conte-nos sobre os sintomas de Vismayarati, admiração. Goswami. A transformação do coração que ocorre quando alguém vê alguma coisa incomum é chamada Vismaya, e esta Vismaya é chamada Vismayarati quando ela está relacionada a Krishna. Nesta Vismayarati são manifestos os Anubhavas, tais como olhar com os olhos arregalados, expressões tais como uau, uau, em admiração e horripilação. Rajanata. Quais são os sintomas de Utsaharati, entusiasmo? Goswami. Utsaha é o firme apego da mente em realizar tanto quanto possível uma grande tarefa cujos frutos são exaltados por sadhus. Ele caracteriza-se pela urgência, abandono da paciência e esforço extraordinário, e assim por diante. Rajanata. Quais são os sintomas de Krodharati? Goswami. Krodha, ira, é a ardência do coração que desperta devido a um bhava incompatível. Em Krodha, experimenta-se transformações tais como irritação, o franzir da sobrancelha e a vermelhidão dos olhos. Rajanata. Quais são os sintomas de Bhayarati? Goswami. Bhaya, medo, é excessiva inquietude do coração que ocorre quando alguém testemunha uma cena terrível. Os sintomas da pessoa de se esconder, a indiferença do coração e o esforço para fugir são características de Bhaya. Rajanata. Tenha a bondade de falar sobre os sintomas de Jugupsarati. Goswami. Jugupsa, desgosto, é o retraimento ou envergonhar-se que ocorre ao ver, ouvir ou lembrar-se de coisas detestáveis. Seus sintomas incluem cuspir, distorcer a face e vocalmente expressar desgosto. Xi. Eles são somente aceitos como ratis quando são favoráveis a Krishna. De outra forma, são somente sentimentos humanos e mundanos. Rajanata. Quantos bhavas existem ao todo em Bhakti Rasa? Goswami. Há 8 Sthai Bhavas, 33 Sanchari Bhavas e 8 Sattvika Bhavas, somando um total de 49 Bhavas. Estes Bhavas são mundanos, prakrita, estão cheios de felicidade e de aflições que surgem das 3 qualidades materiais. E se eles são manifestos em relação a Shri Krishna, eles são transcendentais a prakrita e consistem de completa ananda, além das 3 qualidades materiais. Mesmo a melancolia, vishada, é composta de imensa felicidade quando ela está relacionada a Krishna. Sri Rupa Goswami disse que Krishna e seus bhaktas, liderados por suas amadas consortes, são uma causa de rati como alambhana. Os sattvika bhavas, como ficar paralisados, tamba, são as atividades de rati, e os sanchara bhavas, começando com menosprezo, nirveda, são os assistentes de rati. Quando o rasa desperta, as transformações não são chamadas a causa, o efeito ou o assistente. Ao contrário, eles são chamados vibhava, e assim por diante. Os panditas colocaram este nome vibhava em rati porque ele dá a qualificação para rati se tornar especificamente deleitável. Atividades como nritya, dança, são chamados anubhavas porque elas iluminam anubhava
o rati implantado vibhavita, depois delas terem se expandido. Os sattvika bhava são assim chamados porque eles despertam sattva. Os sancharika bhava são aqueles bhavas que fazem o rati implantado e iluminado e encanta de diversas formas ao transmitir os bhavas transitórios como o nirveda. De acordo com os bhaktas, que são versados em poemas e dramas relacionados a Bhagavan, Vibhava e outros são a causa fundamental de Seva, serviço transcendental. De fato, estes bhavas, como partes de rati, são por sua própria natureza o vilasa de Mahabhakti, e eles têm a qualidade da Swarupa distinta e inconcebível, Achintya Swarupa Vishishta, e são descritos no Mahabharata como além do raciocínio. Esses mesmos Shastras também estabelecem que é inapropriado argumentar sobre a imensa quantidade de bhavas, bhava samuha, que estão além da contemplação. Os tattvas que estão além de prakriti, dos modos da natureza material, são achintya tattvas, inconcebíveis. O rati, que é parte do inconcebível rasa tattva, encanta a mente. Na realidade, a rupa e as demais qualidades de Krishna são alcançadas por si mesma, vibhavita, e deste modo nutre-se junto com o vibhava e assim por diante. Rati ilumina as qualidades de Krishna, tais como Swarupa, a qual é a morada de todos os tipos de Madhurya. Consequentemente, quando se saboreia a Rupa e as demais qualidades de Krishna, elas expandem Rati, uma vez que os bhavas, Vibhava, Anubhava, Sattvika e Vibhachari bhavas assistem Rati, este também nutre estes bhava. Rajanata. Qual é a diferença entre Visaya Rati e Krishna Rati? Goswami. Visaya Rati é mundano, enquanto que Krishna Rati é transcendental. No Rati mundano, há um prazer no encontro e uma extrema aflição na separação. Entretanto, quando os bhaktas que amam Bhagavan obtêm Krishna Rati, este se transforma em rasa e decorre o prazer da união. No momento da separação, Vipralamba, este Rati assume forma de uma maravilhosa e extremamente surpreendente espiral de alegria, Ananda Vivarta. No diálogo entre Sriman Mahaprabhu e Raya Ramananda, este último explicou a surpreendente Ananda Vivarta de separação em seu shloka Pahilene Raga Nayana Banje Bela Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8.194. Este verso parece descrever um intenso sofrimento, mas na realidade está repleto do tipo mais elevado de felicidade. Rajanata. Os lógicos dizem que o rasa que vemos não é completamente manifesto, mas é somente uma parte de todo o rasa. O que poderíamos dizer sobre este ponto de vista? Goswami. De fato, é verdade que o rasa que surge das interações no mundo material é somente uma parte de todo o rasa, porque o rasa completo somente se manifesta quando seus ingredientes vêm combinados com o Sthaya Bhava. Antes disto, este permanece não manifesto. Mas este não é o caso com o rasa transcendental, a Prakrita Chinmaya Rasa, que no estágio de perfeição, Siddha, é eterno, indivisível e auto-manifesto. Durante o estágio de sadhana, a pessoa poderá realizar o mesmo rasa de forma manifesta no mundo material. O rasa mundano não suporta separação, enquanto o rasa transcendental torna-se até mais belo em tal condição. O Aprakrita Chinmaya Rasa
como as alegres manifestações dos passatempos Vilasarupa Deladini Mahashakti, alcançou Tad-Atmya, a unidade com a suprema bem-aventurança, Paramananda. Em outras palavras, o Paramananda é o próprio Rasa, devido a seu caráter inconcebível. Ele está além do alcance da lógica e da argumentação. Vrajanatha. Quantos tipos de rasa existem em Aprakrita Tattva? Goswami. Há uma forma principal, Mukhya, de Rati, e 7 formas secundárias, Gauna. Assim, há 8 tipos de Rati ao todo. Similarmente, Mukhya Rasa é um destes 5 tipos, e existem 7 tipos de Gauna Rasa, assim, há 8 tipos de rasa. Vrajanatha. Tenha a bondade de dizer-nos os nomes de todos os 8. Quanto mais eu ouço, mais meu desejo por ouvir aumenta. Goswami. Sri Rupa Goswami declarou no Sri Bhaktarasamrita Sindhu, seção meridional 5.115, Mukyatu Panchadas Shanta Prita Priyanancha Vatsalaha Maduras Chetarami Yena Yata Purvan Anuttamaha. Há 5 tipos de Mukhya Bhakti Rasa: Santa, Prita, Preya, Vatsala e Madhura. Os primeiros destes 5 é menos elevado do que o segundo inferior ao terceiro e assim sucessivamente. Além destes, há 7 tipos de Gauna Bhakti Rasa: Hasya, Adbhuta, Vira, Karuna, Raudra, Bhayanaka e Bibhatsa. Vrajanatha. Qual é o significado da palavra Bhava no contexto de Timaya Rasa? Goswami. No Rasa Tantra, a palavra Bhava indica o sentimento que é despertado por profundas impressões espirituais, Gada Samskaras, que é o objeto da meditação no coração dos eruditos, cuja inteligência está exclusivamente aplicada e dedicada aos assuntos espirituais. Mencionei anteriormente que há 2 tipos de bhava: Chintya, concebível, e achintya, inconcebível. A pessoa pode aplicar lógica no tema de Chintya bhava, porque os bhavas que surgem na mente condicionada da Bhadadiva são nascidos da natureza material inerte. Isto significa que eles podem ser avaliados por alguém. Similarmente, toda avaliação mundana sobre Ishvara é também Chintya Bhava. Na realidade, bhavas relacionados a Ishvara não são Chintya, porque Ishvara Tattva está além da percepção mundana. Todavia, é um erro pensar: Ishvara Tattva está além da energia material inerte e, consequentemente, não há bhava concebível nele. Portanto, não há bhava em absoluto em Ishvara Tattva. Na realidade, todos os bhavas existem em relação a Ishvara, mas eles são achintya, porque estão além da capacidade de pensar da mente material. Traga estes bhavas, são achintya inconcebível para o coração, e siga cultivando-os com atenção unidirecionada. Você deve saber que um destes bhavas é permanente, está aí, e você deve aceitar os outros achintya bhavas como os ingredientes, samagri de rasa. Quando você assim proceder, o rasa eternamente perfeito, Nityasiddha, o qual é completo e contínuo, surgirá dentro de você. Vrajanatha. Prabhu, quais são as profundas impressões que você falou neste contexto? Goswami. Baba, nascimento após nascimento, você tem repetidamente transbrigado no ciclo do karma. Então, por causa do apego à gratificação dos sentidos mundanos, sua consciência é feita de 2 tipos de impressões, denominadas
aquelas adquiridas em vidas passadas e aquelas adquiridas nesta vida. No decurso do tempo, a tendência pura do coração, que esteve presente na existência pura de seu Atma, tornou-se distorcida. Agora, pela influência dos méritos Sukriti espirituais acumulados em muitas vidas prévias, você alcançou satsanga nesta vida e você está criando samskaras para executar bhajana nesta associação. Quando estes samskaras dissiparem os sanskaras distorcidos, os seus sanskaras originais surgirão. O Achintya Tattva manifestar-se-á dentro do seu coração à medida que estes sanskaras se intensificarem. Isto é conhecido como Ghada Samskara. Vrajanatha. Estou curioso por saber quem tem adhikara, elegibilidade para entrar em Rasa Tattva. Goswami. Os únicos candidatos para Rasa Tattva são os sadhakas, que podem trazer em seus corações os Atintya Bhava, que surgem do Ghada Samskara, de acordo com a sequência que descrevi. Os outros não são qualificados. Shri Rupa Goswami disse: Rasa é o miraculoso Sthai Bhava, o qual é um verdadeiro depósito de maravilhas, e que é experimentado após o sadhaka e além do caminho da contemplação. É saboreado no coração, que tornou-se radiante por estar profunda e completamente purificado por Shuddha Tattva. Vrajanatha. Quem não é qualificado para esta raça? É ofensivo explicar raça para alguém que não seja qualificado, do mesmo modo como é uma ofensa dar Harinama para uma pessoa não qualificada. Prabhu, somos indignos e desprezíveis, assim, por favor, dê-nos sua misericórdia e nos previna com relação a isto. Goswami. A renúncia, que é indiferente a Shuddha Vairagya, e o conhecimento, que é indiferente a Shuddha Bhakti, pode ser chamada especulação seca. Aqueles que não são favoráveis a Shuddha Bhakti não estão qualificados para este tema sob raça. Por exemplo, falsos renunciantes, especuladores secos, aqueles que são dedicados à lógica mundana, aqueles que seguem karma mimamsa e que executam a seção do conhecimento árido, Shuska Jnana, do Uttara Mimamsa, aqueles que são contrários a saborear Bhakti e aqueles que seguem um sistema filosófico mundano de Kevala Advaita Vada. Os Rasika Bhakta irão proteger Krishna Bhakti Rasa destas pessoas desqualificadas, do mesmo modo que alguém protege um valioso tesouro dos ladrões. Vrajanatha. Hoje fomos abençoados e iremos obedecer às instruções que recebemos de seus lábios divinos em todos os aspectos. Vijay. Prabhu, mantenho minha vida com o que ganho ao recitar o Srimad Bhagavatam em uma assembleia aberta para todos os tipos de pessoas. Porém, o Srimad Bhagavatam é Rasa Granta. Há alguma parada em coletar dinheiro ao recitá-lo para pessoas comuns? Goswami. Veja, o Srimad Bhagavatam é o mais proeminente de todos os Shastras, e ele é a personificação do fruto de todas as escrituras védicas. Deve-se simplesmente seguir as instruções do primeiro canto, Srimad Bhagavatam 1.1.3. Muhu aho Rashika Bhuvi Bhavukaha. Ó Rashika Bhakta, que são habilidosos em saborear a raça de Bhagavad Priti, mesmo no estágio liberado, vocês devem continuar bebendo repetidamente o rasa do Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro da árvore dos desejos dos Vedas. De acordo com este shloka, somente Bhavuka ou Rasika Bhaktas são considerados qualificados para beber o rasa do Srimad Bhagavatam.
Baba, você deve abandonar esta ocupação imediatamente. Se você tem avidez por raça, então não cometa mais nenhum tipo de aparada em relação à raça. Raso vai saha. Nesta declaração dos Vedas, é dito que raça é a própria Swarupa de Krishna. Há muitas outras ocupações com as quais você poderá manter sua vida, e você deve sustentar a si mesmo por meio de uma delas. De agora em diante, não colete mais haveres ao recitar o Srimad Bhagavatam para as pessoas em geral. Se você encontrar um ouvinte rasca, sim, você poderá recitar o Srimad Bhagavatam para ele com grande prazer, mas não receba qualquer remuneração ou doação. Vijay. Prabhu, hoje você salvou-me de cometer uma grave aparada. De agora em diante, não farei mais isto. Mas qual será o efeito da aparada que eu cometi? Goswami. Aquelas ofensas serão aniquiladas. Quando você se render à raça com o coração simples, ele certamente perdoará você. Não fique angustiado por isso. Vijay. Prabhu, irei manter minha vida com algumas ocupações servil, mas não descreverei raça para as pessoas desqualificadas, mesmo se elas me oferecerem dinheiro. Goswami. Baba, vocês são afortunados. Certamente Krishna aceitou vocês como sendo dele. Caso contrário, não seria possível para vocês terem tão firme convicção nos temas de Bhaktis. Ambos são residentes de Sri Navadvip Dham. Vocês foram agraciados com a potência de Sri Gaurahari. Assim termina o 28º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Rasa Tattva Mukhya Rate.